Teve uma época que os filhos de Israel estavam sendo oprimidos pelo povo filisteu. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. O anjo do Senhor visita uma israelita e diz que, mesmo que ela seja estéril, irá dar à luz a um filho que libertará os israelitas da opressão do povo filisteu. O Sansão foi consagrado desde o nascimento. A mãe dele não podia comer qualquer tipo de comida e nem beber todo tipo de vinho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte ou comer coisa imunda. O Sansão tinha um voto de nazireu. Essa palavra vem do hebraico nazir e significa separado. Não cortava o cabelo, não tocava em mortos, não podia ficar bêbado e nem comer todo tipo de coisa. Porque eis que tu conceberás e terá um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Os filisteus habitavam 5 grandes cidades em Canaã: Asquelon, Ashdod, Gate, Gaza e Ecrom. Toda essa área era conhecida como Filisteia, que depois foi chamada de Palestina pelos gregos. Os filisteus eram um povo mau e lutaram contra os israelitas muitas vezes. Na verdade, os israelitas foram dominados pelos filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Os filhos de Israel precisavam de um libertador que pudesse remover o domínio dos filisteus. É aí que Sansão nasce. Depois teve esta mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão, e o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Já adulto, Sansão se depara com um leão e rasga ele. Chegando às vinhas de Timnate, eis que um filho de leão, rugindo, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, tão poderosamente que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Depois Sansão volta para o lugar onde matou o leão, e lá na carcaça do leão tinha um favo de mel com abelhas. Sansão pega o mel e come. Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas de mel. E tomou nas suas mãos e foi andando comendo dele. Isso não parece lá uma coisa muito certa para um nazireu. Lembra? Os nazireus não podiam tocar em cadáveres e nem comer coisas fermentadas. Bem, de qualquer modo, o Sansão se tornou juiz em Israel durante 20 anos. Sansão liderou Israel durante 20 anos, no tempo do domínio dos filisteus. Durante esse período, muitos conflitos aconteceram entre o Sansão e os filisteus. Por exemplo, Sansão, israelita, se envolve com uma mulher filisteia. O pai dela não vai muito com a cara do Sansão e faz com que ela se case com outro homem. O Sansão, é claro, não gostou nada disso. Sansão disse: "Desta vez ninguém poderá me culpar de tudo que eu fizer a vocês, filisteus." Então saiu e capturou 300 raposas, amarrou-as em pares pela cauda e prendeu uma tocha em cada par de caudas. Depois, acendeu as tochas e soltou as raposas no meio das plantações de cereais dos filisteus. Assim queimou tudo, tanto os feixes já ceifados como o cereal, que ainda seria colhido. Também destruiu os vinhedos e os olivais. Vamos lá, você achou que o Sansão foi mal? Sinceramente, até que não. Os filisteus, esses sim, eram muito maus. Quem fez isso? Perguntaram os filisteus. E responderam: foi Sansão, pois seu sogro de Tímina deu a esposa de Sansão a seu acompanhante de casamento. Então os filisteus queimaram vivos a mulher e seu pai.
Sansão não deixou barato. Ele respondeu matando muitos filisteus. Sansão lhes disse: já que fizeram isso, não sossegarei enquanto não me vingar de vocês. God, give me strength. Ele os atacou sem dó nem piedade e fez terrível matança. Com uma queixada de jumento, montões sobre montões. Com uma queixada de jumento, feri a 1000 homens. Perceba que, aos poucos, Sansão vai quebrando o domínio dos filisteus sobre os israelitas. Sansão é um instrumento de juízo contra os filisteus. Certo dia, Sansão vai até Gaza, uma cidade filisteia, e passa a noite com uma prostituta. Disseram ao povo de Gaza: Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda, junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, dizendo: ao amanhecer o mataremos. Sansão, porém, ficou deitado só até a meia-noite. Levantou-se, agarrou firme a porta da cidade, juntamente com os 2 batentes, e os arrancou, com tranca e tudo. Pôs tudo nos ombros e levou ao topo da colina. Ele era forte, muito forte, mas toda essa força que venceu 1000 homens, perdeu para uma mulher. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força e como poderemos dominá-lo, para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Dalila, por ordem dos filisteus, quer descobrir de onde vem a força de Sansão. Disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor,
de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado? Ele disse: se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Dalila o amarrou com cordas novas. Depois, tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Mas ele arrebentou as cordas de seus braços, como se fosse uma linha. Depois de muita insistência de Dalila, Sansão perde a paciência e conta o segredo da sua força. O tempo todo, ela o esgotava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso, ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele. Se fosse raspado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Com a ajuda dos filisteus, a Dalila corta o cabelo de Sansão enquanto ele dorme. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Sansão é humilhado e fica cego porque os filisteus furaram os seus 2 olhos. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam ele com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. O cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Então os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a seu deus Dagom e para festejar, comemorando: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Sansão estava sendo ridicularizado pelos filisteus como se fosse um bobo da corte. Com o coração cheio de alegria, gritaram: tragam-nos Sansão para nos divertir. Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes, e no alto, na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. A história de Sansão é de certo modo triste, mas também de força. Sansão é forte porque Deus o dava força. Mas Sansão se desvia, ele quebra o voto nazireu e é encantado por mulheres filisteias que não acreditam no Deus de Israel e têm costumes pagãos. Sansão cai perante os filisteus e mesmo fraco e humilhado, ele ora a Deus pedindo por justiça contra os filisteus. E Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faz com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, disse: que eu morra com os filisteus. Então ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida.
Duas lições podemos aprender com Sansão. Deus pode usar um homem caído e humilhado para cumprir os seus propósitos. Afinal, embora Sansão tenha morrido dessa forma trágica, ele cumpriu a sua missão de libertar os israelitas do povo filisteu. E a outra lição é que a vingança com suas próprias mãos não termina bem. Tanto Sansão quanto os filisteus se vingavam sem parar, até que os dois foram mortos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Um ponto curioso é que a história de Sansão tem semelhanças com a vida de Jesus Cristo. O nascimento de Sansão e de Jesus foram anunciados por anjos, que previram que eles salvariam o seu povo. Sansão nasceu de uma mulher estéril e Jesus de uma mulher virgem. Sansão derrotou um leão e Jesus derrotou a Satanás, que na primeira carta de Pedro é descrito como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. A traição de Dalila com Sansão é um pouco parecida com a traição de Judas com Jesus. Tanto Dalila quanto Judas foram pagos em moedas de prata pela traição. Sansão ficou cego, humilhado e escravizado antes de morrer. Jesus Cristo foi torturado e humilhado antes da crucificação. Ele foi maltratado, humilhado, torturado. Contudo, não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosquiadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Assim como Sansão libertou os israelitas do domínio filisteu, Jesus Cristo nos liberta da lei de Moisés e da condenação do pecado. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus é proclamado o perdão dos pecados a vocês. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podia ser justificado pela lei de Moisés. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus.